Bom, então vamos lá, né, meu povo? Eu acho que tentei deixar o mais claro possível da forma que eu compreenderia a questão de uma função de duas variáveis ser diferenciável, né? Através desse troço aqui. Então agora vamos lá, né, meus jovens, para a bagunça de todos esses vídeos, que são as transformações diferenciáveis. Rapaz, como é que a gente vai definir então uma coisa, um critério de diferenciabilidade para esse troço aqui? Esse troço aqui vai pegar um ponto UV e vai levar em outro vetor, né? T de UV. Qual é a coisa ruim, gente? A gente não consegue ver o gráfico disso, né, cara? Não conseguimos ver o gráfico. Ver o gráfico disso. Por que a gente não consegue ver o gráfico disso? Porque o gráfico de uma transformação, ele mora aonde? Na R4. Né? Porque o que é o gráfico? O gráfico é o conjunto dos pontos, né? Do domínio e da imagem, né? E aí isso aqui, cada pontinho desse está no R4, cara. Então, para visualizar, não dá. Esse aqui dava por quê? Por que a gente consegue desenhar aqui o plano? Tá, faz o plano aqui e bota o desenho lá em cima. Porque juntando, né, o domínio com esse aqui dá 3. Por que o gráfico de uma função de duas variáveis você precisa de fazer isso aqui? Porque, né, aqui você tem duas dimensões. Você tem uma dimensão de domínio e uma dimensão da imagem. Agora lá, compadre, acabou. Aqui não tem como, né? Você vai juntar esse aqui tem 2, com esse aqui que tem 2 também, você tá no R4. Aí para fazer a visualização não tem como. A gente teria que usar projeções. Mas mesmo assim, fazer projeções no espaço não dá, mesmo você tendo assim, ó, no eixo, na primeira coordenada é uma esfera, na segunda coordenada é um cilindro. O que é a transformação? Sei lá, malandro. Não faço nem ideia. Mas tudo bem. O que a gente precisa? A gente precisa definir um critério de diferenciabilidade para essas coisas, certo? Como que eu vou dizer que uma transformação agora ela vai ser diferenciável? Então, primeira coisa seria pensar assim, a gente está pensando em arrumar um número ou alguma coisa que seja uma aproximação de forma linear para esta matriz ou para esta transformação. Então, lá em cima, a operação linear em uma dimensão era multiplicar a derivada pelo númerozinho h. Dá para duas dimensões, era multiplicar o gradiente pelo vetor h, né? Então, uma dimensão, a gente tem um número. Duas dimensões, a gente tem dois números, né? Multiplicar por um troço de duas dimensões. Agora que a imagem está em duas dimensões, né? E o domínio está em duas dimensões. O que a gente ia precisar, né, cara? Eita ferro. Aí a baderna vai ficar grande. Mas vamos tentar escrever, né? Das definições anteriores, vou botar assim, das definições anteriores, vamos considerar o seguinte, considerar que nosso ponto A vai ser o vetor agora U0, V0.
certo? E aí a gente vai pegar um vetorzinho V de novo pequeno, que ia ser H e K. Tá vendo que tá parecido com o de duas dimensões, né? E aí o que a gente vai querer fazer, né? A gente vai considerar isso daqui e vamos tentar medir, né, a distância entre T de A distância, esqueci de escrever, né? A distância entre T de A, não chama de distância, porque distância é outra bagunça. Vamos tentar medir a diferença entre T de A e T de A mais o V, né? Então a gente pode pensar assim, né? Limite, o domínio continua o mesmo. Então a gente poderia pensar assim. Porque no domínio não mudou, mudou a imagem, né? Então a gente poderia pensar, olha, se eu conseguir isso aqui, e aí eu faço alguma conta para medir essa distância aqui. Distância não, diferença. Distância é outra coisa. Se eu consigo medir esta diferença e ainda consigo um número aí, né? Um troço. Vou chamar de J esse troço. É porque esse J depende de A, né? Vezes o vetor HK. Se eu conseguir esse troço tal que isso aqui vá para zero, talvez eu possa dizer que a minha transformação T seja diferenciável no ponto, né? E aí o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar o seguinte, olha, a única coisa que eu quero é que isso daqui seja linear, certo? A única coisa que a gente está pedindo, né, é que esse produto desse troço vezes isso daqui seja linear. Ou seja, não pode envolver h ao quadrado, não pode ter o seno de k, não pode ter a exponencial de k. A única coisa que a gente quer é que esse troço só tenha múltiplos de h e k vezes constantes, porque foi assim que a gente pensou em fazer as aproximações lá. Quando a gente pensou aqui, ó, a única coisa é que a gente queria um número, e aí esse troço vezes h é uma coisa linear no h, né? Que é h vezes a. E esse número virou a derivada. Aqui, quando a gente fez para duas dimensões, a gente só queria que, olha, eu quero dois números, né? Que esse troço aqui continue linear. Mas como é um número vezes h e um número vezes k, isso é linear, né? Nas variáveis. Que a gente pode escrever como um produto, né? Do vetor AB interno com o vetor HK. Então, o resultado disso daqui é uma coisa linear em H e K, né? Vou anotar aqui, ó, é linear em H e K. Então, para continuar, né, com a mesma, aí esse troço, esse vetor que a gente multiplicou, vira o gradiente, que tem todas as derivadas parciais. Então, a ideia é, eu não consigo visualizar o que é isso. Mas a única coisa que eu quero é que este trambolho, quando eu multiplicar por h, ele seja linear no h. Porque eu quero aproximar essa diferença. Aí essas transformações aqui podem ser quaisquer raios que as partam. Pode ter seno, pode ter cosseno, pode ter o diabo que for.
E aí eu vou aproximar com esse cara. E esse cara aqui, tá vendo que aqui tem o V e o V é H e K. E aqui pode aparecer um seno de 3 mais K, né? 2 menos H elevado à quinta. Aqui pode aparecer. O que eu não quero é que aqui apareça. Certo? Então, o que que acontece? Esse troço aí, JA, quando a gente estava em duas dimensões, com a imagem em uma dimensão só, era um vetor. Não era? Porque eu tenho duas variáveis e eu vou chegar em um lugar só. Então, é 2 para 1, certo? Então, como a função, ó, isso aqui, esse troço aqui sempre tem que respeitar a função. Vou voltar ali, ó. O que a função fazia? A função pegava um troço de duas dimensões e leva num troço de uma dimensão. Então aqui eu tenho 2 para 1. Então é claro que essa minha coisa que eu vou multiplicar tem que manter essa estrutura de 2 para 1. Só que agora, lá embaixo, eu vou ter de 2 para 2. Então, para que o resultado, né, caia em duas dimensões, eu preciso ter um troço. Esse cara tem que sair de 2 e chegar em 2. Você consegue visualizar isso aí, cara, na sua cabeça? Então, se em duas dimensões eu tinha um vetor, aqui que eu tenho de 2 para 2, isso daqui vai virar uma matriz 2 por 2, certo? Uma matriz 2 por 2. Porque esse cara aqui tá todo mundo com a imagem em R2. Então, na hora que eu multiplicar isso aqui, o resultado tem que estar em R2 também, porque senão eu não consigo subtrair. Certo? Então, esse cara aqui vai ser uma matriz. Porque na hora que eu multiplicar uma matriz por um vetor de duas dimensões, vai ser um vetor de duas dimensões. Olha aí que maravilha, né? Então, o que a gente vai querer para que a função seja, né, bonita e diferenciável? Ela é uma matriz 2 por 2, tal que o resultado de JA vezes esse bendito vetor HK seja um vetor, né? Aí aqui que vai ser a bagunça, ó. Linear em H e K. Ele não pode ter seno de coisas do tipo de H e K. Beleza? Então assim, tá de boa. Quem é que vai ser esse troço, essa matriz JA? Essa matriz é a derivada da transformação, certo? Sempre que a gente foi fazendo a construção da diferenciabilidade, aparecia a derivada da função. No caso de uma variável, aparece a derivada. No caso de duas variáveis indo para os reais, aparece a derivada, que é o gradiente. Aí a derivada é um vetor. No caso de duas dimensões na imagem, tem que aparecer a matriz, que é a derivada da função. E essa matriz é essa J que a gente chama de jacobiana. Certo? Então a gente vai agora construir condições para que a gente entenda o que é essa matriz jacobiana que representa a derivada da função. Certo? Então eu vou botar aqui para a gente construir primeiro formalmente a definição, né? Então eu vou botar aqui a bagunça aqui de R2 para R2, seja essa daqui, uma transformação linear, não linear, o raio que for, certo?
Então, t vai ser diferenciável a Jesus em a, que vai ser, né, agora U0V0, se para todo V que a gente pegar bonitinho, que aí eu vou chamar lá, né, de HK, o seguinte limite limite para quando H e K forem para a origem de que? Da diferença, né, entre as imagens menos a matriz jacobiana, né, vezes. Aí aqui a gente vai ter que calibrar esse troço que eu estou chamando de produto, tá? Sobre o tamanho de HK for para zero, certo? E aí eu vou botar assim, a matriz JA é a derivada de T no ponto A. E aí a gente vai agora pensar o que diabos vai ser essa coisa. Então, ó, a ideia aqui, gente, é sempre consigo aproximar a variação da função por uma coisa linear. Agora aqui é difícil para a gente saber onde é que está, porque para fazer o gráfico a gente não visualiza, né? Então, apertei para salvar. Deixa eu passar aqui para o próximo. Como que é essa matriz, né? Então eu vou botar assim, ó, a matriz JA é chamada de matriz jacobiana, tá? O matemático Jacob, que estudou bastante nessas coisas de condições para a coisa ser diferenciada. Aqui é um J normal, tá? Ficou assim por causa da letra, certo? Então, como que a gente determina, né? Como calcular a derivada de t no ponto A? Essa é a pergunta que a gente vai responder agora, certo? Então vamos lá, né? Considere o seguinte: t ela vai ser, né, uma coisa, vou botar assim, T de A, o que que a gente diz? Que a imagem desse troço vai estar no R2, você lembra? E aí eu falei assim, não vou botar A aqui não. Lembra que eu falei para você que a transformação ela vai cair no plano XY, e aí você vai ter um X e um Y que depende de UV. Então aqui você vai ter um X de UV e um Y de UV, certo? Então aqui, né, é como que transforma o eixo X e aqui como que transforma o eixo Y. Na verdade não, na verdade aqui não é como transforma, aqui é a imagem lá deles no plano XY, certo? E aqui o que você tem que pensar, né? Isso daqui é um X, eu vou anotar para cá, vou até botar das cores que eu já botava, né? Para o X. O X aqui, o meu consagrado, deixa vermelho. Esse X que depende de UV, isso daqui vai dar um número no eixo X. Então este X ele é uma função de duas variáveis que vai cair nos reais. Esse Y, mesma coisa. Ele é um X que depende de UV e ele vai cair no eixo Y. Então esse aqui é um Y que depende de duas variáveis e vai cair nos reais, certo? Ou seja, esse troço aqui dá para calcular as derivadas parciais tanto desse X quanto desse Y, certo?
E aí o que acontece? Aqui, ó, a gente tem duas derivadas parciais, né? Temos aqui, né, ó, dx. Eu devia ter deixado vermelho, né? Vou deixar em vermelho. Aqui a gente tem a derivada parcial de x com relação a u e a derivada parcial de x com relação a v. Mesma bagunça para esse cara aqui, né? Quando existem, né? Claro, a derivada parcial de y com relação a u e a derivada parcial de y com relação a v. Então olha só como é que é bonitinho. Lá quando a gente pensou na coisa de diferenciabilidade, eu tinha que ter um troço que quando multiplicasse, caísse no R2. Quantos números a gente tem aqui, ó? 1, 2, eita, risca aí. 1, 2, 3, 4. Isso dá exatamente uma matriz. Olha só. Então, eu vou dizer o seguinte. Então eu vou falar assim, ó. Eu vou botar assim, só a primeira vez. A gente não vai usar essa notação aqui não, para você não ficar, né, chateado. Então a diferencial da transformação no pontinho A, ou a derivada da transformação no pontinho A, vai ser a matriz que concentra as derivadas parciais, né? Aqui que eu não vou, eu vou botar primeiro os termos e depois a gente vai fazer. Então olha só, você vai pegar as derivadas desse cara com relação a u e v, e as derivadas parciais desse cara com relação a u e v, e vai montar isso numa matriz. Então aqui eu vou ter dx, du, dx, dv, e aqui eu teria dy, du, dy, dv. Ah, detalhe, né? Aqui eu esqueci de botar, né, gente? É tudo calculado no ponto A. Né? Para você calcular a derivada, tudo avaliado no ponto A, ó, aqui, bonitinho. Certo? E isso daqui é o que a gente chama de matriz jacobiana. Certo? Então a derivada da função, da transformação, função no ponto A vai ser essa matriz. Certo? E aí o que que isto faz? Isso quando você multiplica com o vetor HK, vai te dar um outro vetor, né, de XY. Daí para você calcular derivadas, você tem que fazer JA vezes um vetorzinho V. Aí vai ser essa matriz. Aí aqui, né, a gente essa adequação que eu falei que a gente tinha que fazer naquele produto. Para o resultado dar certo, esse cara aqui tem que estar transposto, né? Tem que ser HK. Certo? Então, ficou grande o vídeo, né, gente? Puxa vida. Eu quero que você compreenda que automaticamente, por causa das dimensões, tem que nascer uma matriz aqui dentro. Tá, a derivada tem que ser uma matriz. Na verdade, a derivada é sempre uma matriz. A gente só não te falava. Quando a gente estava fazendo isso daqui, ó, se eu chegar para você e falar no primeiro semestre, olha, gente, então quando você está fazendo isso daqui é uma matriz. Só que no seu caso aqui é uma matriz 1 por 1, porque só tem um número, né? Aqui também é uma matriz, só que é uma matriz 2 por 1, porque você sai, né? Você pode botar assim que eu tenho duas linhas de uma coluna para fazer o produto certo. Aqui não faz diferença, porque você vai fazer o produto interno, mas tudo bem. Você pode dizer assim que é a matriz 2 por 1. É duas linhas de uma coluna. Ou a matriz 1 por 2, que é uma linha e duas colunas. Tanto faz. E aqui é uma matriz 2 por 2, porque eu tenho dois elementos de domínio, dois elementos da imagem.
E eu tenho que comparar a imagem do negócio. Então isso aqui o resultado disso aqui tem que sair uma matriz. Certo? Detalhe, o que você tem que lembrar da construção da matriz? A matriz, a variável de derivação muda por coluna. Então aqui, ó, vou até anotar aqui para você ficar tranquilo. Aqui é sempre a primeira variável do domínio. Aqui é sempre a segunda variável. Certo? Isso daqui é claro, né? Para a derivação. Quando você for fazer a derivada, você vai pensar, vou pegar a primeira coordenada, derivar com relação a U, a segunda com relação a U também, nessa coluna. É tudo U, tudo V, tudo W, tudo Y. Se fosse 3x3, 4x4, é sempre assim. Beleza? Então aqui, ó, a gente só está pensando em construir. Eu não te falei quais as condições para que essa coisa esteja bem definida para qualquer transformação. Certo? Então, lembra que eu falei com vocês há muito tempo atrás, olha, se é uma transformação linear, aí é mais de boa para achar a matriz, porque a matriz você olha para a transformação e consegue encontrar a matriz. Para a transformação não linear, a gente acha a matriz que controla a transformação, não é nem que controla, né? A matriz que descreve a transformação fazendo derivadas parciais. Por isso que eu disse para vocês que é necessário que vocês saibam fazer derivadas parciais, porque você vai ter que usar esse conhecimento agora. Beleza? Desculpa pelo tamanho do vídeo, né? Eu acabei gravando mais do que a nossa aula, porque a nossa aula só tem uns 100 minutos, né? De vídeo já deve ter dado uns 200. Mas que eu acho que a gente tem que caminhar e conversar de uma forma mais calma. Para as próximas coisas que a gente for estudar disso, aí a gente vai fazer mais exemplos e a gente vai pensar em condições para que uma função t desta forma seja diferenciável. Então aqui a gente sabe o que tem que acontecer. Isso aqui tem que ir para zero mais rápido do que o tamanho do h e k vai para zero. Só que não é prático, tá? Verificar esse limite aqui. Não é prático de forma nenhuma verificar essa coisa. E aí a gente vai atrás de condições em cima da própria matriz para garantir que isso aqui esteja bem definido. De boa? Então era isso, meu povo. Desculpe pelo tamanho do vídeo e aí encontro vocês depois. Abraço!